Então, muito bem-vindo, Rodrigo Neves, cientista social, ex-prefeito de Niterói, tudo bem? Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Rovai? Estou sabendo que você está morando em Santos de novo, né? Já tô há alguns anos aqui na gloriosa cidade de Santos. Essa cidade é especial, é parecida com Niterói, né? Sempre, muita gente fala isso, né? E é verdade, tem uma característica muito semelhante mesmo. Essa coisa de ser próxima da grande capital, né? Do Rio ou São Paulo, cidades. Niterói, acho que deve tá com quantos habitantes hoje, Rodrigo? Niterói está com 500 mil habitantes. Mesma coisa, 430, 440. Cidades bem resolvidas. Praia, tem que ter praia. Praia. Rodrigo, começar esse papo contigo aí. O Rodrigo foi candidato, prefeito de Niterói por 2 mandatos, foi candidato a governador pelo PDT no Rio de Janeiro, ficou em terceiro lugar nessa eleição, e candidato pelo PDT, né, que tinha como candidato a presidente da República o Ciro Gomes. Eu queria uma avaliação tua, né? O PDT está compondo o governo, tem um ministério, mas queria que você fizesse uma avaliação de como tem sido esse começo do governo Lula, se as expectativas que você tinha estão sendo cumpridas, se você acha que o PDT fez bem, já que o Ciro se isolou, né? Mas fez bem ao governo. Qual a tua avaliação? Rovai, eu acho que o balanço é muito positivo desses 6 meses aí do governo. É claro que o país foi devastado por esses 4 anos de incompetência, de negacionismo e de fascismo, né? A gente sofreu muito, né? O povo brasileiro pagou um preço muito caro, né? Nós tivemos um presidente na pandemia que todos nós lembramos, simulava as pessoas com falta de ar no meio daquela pandemia. Quer dizer, uma atitude que já seria absurda, desumana em qualquer pessoa, mas o presidente da República, né? Então, a herança é muito pesada, né? O Brasil como um pária internacional, o Brasil de novo no mapa da fome e uma desorganização administrativa muito grande, né? Eu participei da transição no grupo de cidades, né? Participei da coordenação com Boulos. Aliás, quero aqui saudar o meu amigo Boulos, grande camarada, uma grande figura, né? Torcendo aí pelo Boulos. E saiu essa pesquisa agora na cidade de São Paulo, né? E também com o Márcio França, que hoje é o ministro, e participei do grupo de cidades e a gente pegava as informações sobre a administração federal, era uma devastação completa. Então, nós temos um Congresso que é um Congresso com uma composição muito difícil, né, para o campo progressista, para o campo democrático e popular, mas acho que o presidente Lula, mais uma vez, está dando uma demonstração de capacidade de entender o processo, né, do país. Rovai, eu acho que se o presidente Lula terminar esse mandato consolidando a democracia que teve sob ameaça, né? No dia 8 de janeiro, a gente sofreu uma tentativa de golpe, né, de maneira objetiva, ainda que um golpe tabajara, né? Mas se o presidente Lula consolidar a questão democrática, se a gente conseguir minimamente retomar o desenvolvimento, gerando emprego, renda, recuperando o salário mínimo, tirando o Brasil de novo do mapa da fome, e se a gente conseguir recolocar o Brasil no cenário internacional, eu não tenho dúvida que já vai ser uma grande contribuição e um feito extraordinário diante do que o presidente Lula herdou da tragédia dos últimos 4 anos. Agora, o país tem gargalos, tem problemas que a gente precisa enfrentar, porque o Brasil, se for um país minimamente bem administrado na economia, cresce 3% ao ano, né? O Brasil tem
Tem muita coisa para fazer, né, Rovai? 8 milhões de moradias, né? Porque nós temos 8 milhões de famílias sem habitação digna no Brasil. Nós temos que melhorar a infraestrutura, o saneamento, né? Nós temos 100 milhões de brasileiros sem acesso ao saneamento no Brasil. Nós temos ainda um desafio grande na logística, na infraestrutura. Então, o país tem tudo para crescer. Agora, precisa resolver alguns entraves sérios ao seu desenvolvimento. Eu diria que o problema do rentismo é o problema mais central, um entrave mais grave a um processo de crescimento e de distribuição de renda no Brasil. É por isso que as medidas anunciadas recentemente também são importantes, tanto pelo presidente Lula quanto pelo ministro Fernando Haddad, com quem eu tenho conversado muito, né? Tenho conversado muito com o Fernando Haddad, com o ministro Padilha, com o ministro Flávio Dino. Niterói foi a única cidade da região metropolitana do Rio que o presidente Lula venceu a eleição no primeiro e no segundo turno, né, Rovai? É verdade. E você está no governo, né? Você está como secretário de governo, é isso, Rodrigo? Na verdade, a gente, quando terminou a transição, o ministro Lupe e o presidente convidaram para assumir a presidência do INSS, que seria um desafio enorme, porque a questão do INSS é uma questão sensível, né? São quase 40 milhões de brasileiros, né, assistidos, né? Então, nós precisamos reduzir as filas e eu agradeci o convite, mas o prefeito aqui, Axel, que foi meu vice-prefeito, é atual prefeito, me pediu que eu ficasse aqui em Niterói e eu estou ajudando na coordenação governamental, na coordenação política, porque Niterói é a grande fortaleza progressista do Rio. Há 30 anos, Niterói é governada pelas forças progressistas no Rio de Janeiro, numa aliança do PT e do PDT histórica, né, há 30 anos. E não é à toa que é a cidade que tem a melhor qualidade de vida do Rio, é a única cidade que não tem milícias dominando territórios. E esse é um problema grave, né, Rovai, que a gente precisa também enfrentar, tanto do ponto de vista federal. Eu estava assistindo a entrevista do delegado do Alexandre, tanto do ponto de vista federal quanto do ponto de vista do Rio de Janeiro. A gente precisa tratar o tema da segurança pública com prioridade, porque a segurança pública diz respeito à apropriação do cidadão do espaço público, né? Não dá mais para o campo progressista negligenciar o tema da segurança pública como a gente tem negligenciado, né? Porque a gente sempre pensou a segurança pública como um tema, Rovai, associado às forças militares e às forças militares associadas ao tema e ao período sombrio da ditadura. E nós negligenciamos ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, o tema da segurança pública, que acabou sendo um tema dominado pela extrema-direita, né, com um discurso fácil, superficial, de privatização da segurança pública, transferindo para o cidadão, né, com a ideia de facilitar o acesso às armas, uma responsabilidade que é do Estado, né, que é prover segurança pública ao conjunto da população. Então, a gente precisa enfrentar esse debate, porque a gente sempre pensou no tema da segurança como um tema que, superando a pobreza, a gente iria superar os problemas da violência urbana, que é a maior pandemia da América Latina, né? A maior pandemia da América Latina é a pandemia da violência urbana. É um problema que persiste, né? Na Colômbia, né? na Venezuela, né? na Argentina e, sobretudo, especialmente no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, a gente precisa começar a tratar essa questão com a seriedade que ela exige, sob o risco da extrema-direita continuar pautando
essas respostas superficiais ao problema da segurança. A gente viu que no Nordeste, ainda que a pobreza tenha sido superada nos governos Lula e Dilma, porque houve a maior superação da pobreza no Nordeste, entretanto, a criminalidade e a violência urbana aumentaram muito no Nordeste. Então, a gente precisa tratar o tema da segurança com a seriedade que merece. E eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem. Aqui em Niterói, a gente trabalhou, Rovai, esse tema nos últimos 8 anos como uma prioridade, estudando as melhores experiências internacionais no campo da segurança pública, e conseguimos resultados muito importantes de redução de 80% na criminalidade, de roubo de rua, de letalidade, né? Investindo naquilo que precisa ser investido, né? Uma perspectiva mais integrada, mais holística, com uma política de segurança proativa e não meramente reativa, como a gente tem visto na cidade do Rio, produzindo as matanças que a gente vê, sobretudo de jovens e negros, nas comunidades da cidade do Rio de Janeiro. O Rodrigo, como é que está a relação aí de vocês em Niterói com o governo Cláudio Castro, né? E como é que você que foi candidato a governador, né? Como é que você está vendo a política no Rio de Janeiro, a eleição para prefeitos na capital, em todas as cidades do Rio? Eu acho que a gente tem que pensar no nosso campo uma estratégia para o Rio de Janeiro para o próximo período. Você sabe, eu conversei várias vezes com você sobre isso. O Rio tem uma formação social, histórica, política, econômica muito peculiar, né? Porque o Rio é o único lugar no Ocidente, né, que foi a capital no Brasil colonial, no Brasil do Império, no Brasil da República. O Rio, diferente de São Paulo, de Minas, do Nordeste, construiu sua identidade a partir dessa capitalidade, né? Essa capitalidade que persiste até hoje, né? Quando se fala em Réveillon no Brasil, no mundo, é o Réveillon de Copacabana que vai para as manchetes dos jornais, né? Quando se fala de grandes eventos internacionais no Brasil, como a Olimpíada, é na cidade do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é parte dessa identidade brasileira. O Rio é uma síntese, né, da cultura brasileira. Não é à toa que os principais artistas brasileiros, como Chico Buarque, Caetano, né, os baianos, né, enfim, os principais artistas brasileiros vivem na cidade do Rio de Janeiro. E o Rio vem há 40, 50 anos sofrendo um processo de desorganização econômica, produtiva, e o governo federal precisa ter esse olhar. Eu acho que o presidente Lula teve uma intuição muito boa ao lançar o novo PAC no Teatro Municipal da cidade do Rio, reforçando a compreensão que o presidente Lula tem sobre a retomada do desenvolvimento, mas também sobre o Rio de Janeiro, porque, para o bem ou para o mal, o mundo percebe o Brasil a partir do Rio de Janeiro. E nós precisamos, até 2026, construir isso. Passa pelas eleições de 24, passa pela agenda do governo federal, pela mobilização da juventude, da sociedade. Nós precisamos chegar em condições de reverter o que o Rio vem sofrendo nos últimos anos. É importante a gente lembrar que, em 2018, o Bolsonaro venceu o Haddad por uma diferença de 30 pontos no estado do Rio. E que o Bolsonaro ganhou do Lula no Rio com uma diferença de mais de 10 pontos. Niterói, Rovai, foi a única cidade da região metropolitana onde o Lula venceu a eleição. Então, é preciso que a gente chegue em 26, e eu acredito que do tripé do Sudeste, né, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, é no Rio de Janeiro que a gente tem melhores condições para construir isso, apesar do bolsonarismo ainda ser muito forte no Rio, mas eu acredito que com a unidade do campo progressista, como nós temos feito em Niterói, a gente pode chegar em 26
e com uma perspectiva do presidente Lula vencer no Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem conversado muito o PDT, o PT, o PSB, né? Eu tenho conversado muito com o Freixo, com o Molon, né? com o prefeito de Maricá, com o presidente do PT, o Joãozinho, e a gente precisa construir isso, que isso se reflita na eleição de 24. Não é possível que a gente tenha tão poucas prefeituras administradas pelas forças progressistas. Então, o campo progressista tem uma responsabilidade grande de chegar em 26 e virar o jogo no estado do Rio de Janeiro. E nós vencermos a eleição em 26 com o presidente Lula no estado do Rio de Janeiro. Você sai candidato a prefeito de Niterói, Rodrigo? Não, em princípio não. A gente tem aqui a administração, e eu me dediquei com o prefeito Axel nesses 6 meses de dar conta de alguns problemas, alguns desafios que a gente estava enfrentando aqui. Eu saí com uma grande aprovação em 2020 e isso, evidentemente, cria dificuldade para o Axel, porque ele assumiu pela primeira vez o comando da administração, mas está indo bem. E a gente está reunindo as forças políticas, sobretudo do campo progressista aqui, e vamos tomar a decisão no início do ano que vem, mas o candidato é o Axel, quer dizer, é o candidato natural, e a gente tem que construir essa unidade em outras cidades, né? Inclusive na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem um diálogo muito bom com o prefeito Eduardo Paes. Já foi o ano. Como você falou, acho que o Cláudio Castro está numa situação muito complexa, porque ele ganhou a eleição, Rovai, por uma circunstância que não se repete nunca mais, né? Sem nenhum demérito ao Marcelo, né, ao Freixo, que é uma pessoa que eu respeito muito e tem uma relação muito boa, mas ele tinha um perfil e tem um perfil mais parlamentar, né? Não tinha passado por nenhuma experiência administrativa de gestão, e a eleição era muito uma eleição no Rio, onde as pessoas queriam alguém que tivesse capacidade de resolver os problemas do Rio, e aonde eu era mais conhecido, né, com a região de Niterói, nós vencemos a eleição, né? Foi a única região onde o Cláudio Castro não venceu. Mas no interior da Baixada Fluminense, onde a rejeição ao Freixo batia 60%, 70%, eu não consegui chegar com a minha mensagem, né? Então, o Cláudio acabou ganhando, não era por conta de um projeto, enfim, ele ganhou muito em função da estratégia que ele montou, os recursos da SEDAI, né, que acabaram, né, os recursos da SEDAI acabaram, e eu acho que o Cláudio tem um desafio grande agora, nos próximos 3 anos e meio, e a relação que nós temos aqui é uma relação institucional de ação conjunta, sobretudo na área da segurança pública, porque a gente precisa muito desse diálogo com as forças policiais do Estado, e fizemos aqui um plano de segurança pública, integrando as forças de segurança, investindo em inteligência, e um foco, Rovai, muito grande na juventude, com programas de educação em tempo integral, de cultura, né, de esporte. Nós temos hoje o maior programa de iniciação musical do Brasil. Então, uma criança, um jovem, e eu vejo isso na prática, Rovai, Dri, um jovem, uma criança que coloca um instrumento musical na mão e que tem acesso à cultura, dificilmente vai colocar uma arma na mão para tirar a vida de uma pessoa, para fazer algum tipo de ação criminosa, porque a cultura, evidentemente, tem um papel muito central nessa disputa da juventude em relação ao crime. Nós tínhamos aqui o bunker do crime organizado, numa região que tinha o menor índice de desenvolvimento humano, onde nós desapropriamos uma área e construímos escolas em tempo integral, revitalizamos CIEPs, e hoje nós temos um grande complexo de inclusão, né, um grande parque esportivo, com 27 modalidades esportivas, com milhares de jovens
e hoje você não tem mais aquilo que tinha nesse bairro, nessa região, que eram as manchetes de jornais todos os dias de violência, de tiroteio, de morte. Ou seja, a gente precisa fazer de maneira eficiente uma ação das polícias, um planejamento de policiamento integrado, investir em inteligência, como nós fizemos em Niterói. Nós estamos implantando aqui, Rovai, agora uma tecnologia muito interessante que não existe ainda no Brasil, depois da gente ter feito o cerco eletrônico nas entradas da cidade, e que permite uma ação rápida das polícias, né, sem tiroteios, né? Assim que entra um carro roubado ou um carro em situação irregular em Niterói, ele é rapidamente identificado e ele é abordado, e a gente conseguiu desbaratar várias quadrilhas de roubos de carro. Para você ter uma ideia, nós tínhamos uma média de 200 carros roubados por mês, reduzimos para menos de 10 carros roubados por mês. Uma redução de 90%. E agora nós estamos fazendo a utilização dessa tecnologia que vai permitir a gente identificar os tiroteios em tempo real e em menos de 30 segundos o Centro Integrado de Segurança Pública que eu criei vai poder agir. Isso vai ajudar a salvar vidas, porque quando você identifica uma situação de tiroteio dentro de uma cidade, você consegue acionar as forças auxiliares de saúde para atender, de repente, uma pessoa que está ali vítima de uma bala e que por 3, 4, 5 minutos perde a vida porque não tem assistência. A gente vai também ter uma redução na letalidade policial, porque o policial vai ter a orientação necessária para abordar aquela situação a partir dessa tecnologia com inteligência artificial, identificando a situação de tiroteio e a cena onde ocorre aquele tiroteio, e vai permitir a gente desbaratar quadrilhas e organizações que usam armamento e armamento pesado na cidade. Então, são esses investimentos que vão fazer, ao longo, né, de um processo, evidentemente, de meses, de anos, com que as cidades possam reduzir a violência urbana. Uma coisa que me chama a atenção, Rovai, depois de 8 anos de políticas consistentes de prevenção à violência urbana, é que a gente conseguiu aumentar em 40% a apreensão de armas de fogo e a apreensão de drogas em Niterói, e reduzimos em 50% a apreensão de menores. Ou seja, as políticas de prevenção à violência urbana, com foco na juventude, com frente de oportunidade, com escola em tempo integral, com cultura, com esporte, estão produzindo resultados muito efetivos. Então, eu acredito que esse é o caminho que a gente precisa percorrer nas cidades brasileiras, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, que sofre com o domínio do território. Olha só, deixa eu ler aqui algumas perguntas e comentários para o Rodrigo. O Fernando Ester tinha perguntado como você acha que a esquerda pode se organizar para vencer no Rio em 2026, no estado e na eleição presidencial. Acho que já falou, já respondeu. E o Elton Teixeira, ele diz: Niterói é uma referência para o país. Políticas públicas, como a moeda araribóia, mudam a vida das pessoas de verdade, gerando renda e aquecendo a economia. Eu queria que você comentasse sobre a moeda, né, que é uma moeda social, e já desse seu recado final, que a gente está... O Marcos Caseiro já está aqui nos bastidores, a gente segue depois aqui. Olha, Adri, a moeda social araribóia é uma experiência muito interessante de renda básica, como, aliás, já acontece em Maricá, que é uma cidade vizinha, Niterói, governada numa aliança do PT com o PDT. Na verdade, nós fizemos, na pandemia, um programa de renda básica temporária, antes mesmo do governo federal fazer aquele auxílio de maneira desorganizada, aquela vergonha que foi o governo Bolsonaro na pandemia, as pessoas enfrentando aquelas filas enormes na Caixa Econômica, desesperadas para receber o auxílio. E em Niterói, antes mesmo disso, a gente fez um programa de renda básica temporária, Rovai. E quando a gente vê hoje o centro de Niterói vivo, é porque a gente apoiou as famílias, é porque a gente tomou as medidas corretas na pandemia
para salvar vidas, mas também a gente apoiou as pequenas empresas. Nós tínhamos criado aqui um fundo com os royalties de petróleo, um fundo soberano para a utilização desses recursos em situações de emergência. E a gente fez um programa muito interessante, Dri, de apoio às pequenas empresas, pagando um salário mínimo por mês para todos os trabalhadores das pequenas empresas. Então, diferente do que aconteceu na cidade do Rio, onde o centro do Rio sofreu muito porque o Crivella não fez nada, a gente fez um programa aqui de apoio às pequenas empresas e elas estão sendo fundamentais na retomada da economia de Niterói, porque as pequenas empresas têm um papel fundamental na retomada da economia. E a renda básica se transformou numa moeda social. Para quem não conhece, a moeda social é uma renda básica, mas que tem que ser utilizada na própria cidade, no comércio local. Então, além de garantir que ninguém passe fome, além de garantir a frequência escolar, a frequência das crianças, eu diria que a moeda social é um Bolsa Família 2.0, porque ele, além de garantir uma renda para as famílias mais pobres e o compromisso ético, político, né, de uma cidade, de um país, de não deixar ninguém passar fome, ela é importante porque também movimenta a economia local e desenvolve o comércio, né, e os pequenos comércios dos bairros, das comunidades. Então, a moeda social Araribóia de Niterói é hoje o maior programa de garantia de renda básica do país e foi dado o nome do Araribóia, né, Rovai? Porque Niterói está fazendo 450 anos esse ano e o Araribóia é o grande líder indígena que salvou a cidade do Rio de Janeiro e salvou Niterói. Não sei se vocês conhecem essa história, mas é uma história extraordinária de uma liderança indígena que teve um papel importante no Brasil no século XVI. Maravilha! Quero te agradecer aí a participação aqui, Rodrigo. Quando for a Niterói, vou te visitar. E quando você vier a Santos... Aliás, não sei se você sabe, Cláudio Castro é daqui, né? É santista. Vocês mandaram o Tarcísio, a gente mandou o Cláudio Castro para compensar. Tá certo, olha. E quando você vier ao Rio, avisa, né, a nossa amiga Ildegar, a nossa Ilde, eu tive recentemente com ela, falamos muito de você. Você, eu sei, adora o Rio de Janeiro. E é isso, Dri, vamos trabalhar firmes nesses próximos meses, nesses próximos anos. E a responsabilidade que a gente tem é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre digo que só o presidente Lula poderia fazer o que ele fez, ou seja, evitar a escalada autoritária e fascista de um lado e o avanço de um ultraliberalismo que pretendia o Brasil para 30 milhões de brasileiros e não para os mais de 200 milhões de brasileiros. Entretanto, a nossa geração tem uma responsabilidade muito grande com o país. Eu tenho certeza que o nosso país tem tudo para ser um país desenvolvido, né, com uma sociedade de classes médias. Agora, a gente vai precisar dar conta desses desafios que a gente tem aí pela frente, né, construindo massa crítica para sustentar um processo de transformação do Brasil. Eu falei do rentismo, mas a gente poderia falar da inovação, da ciência, da tecnologia, da economia do século XXI, que é a economia verde, a economia do conhecimento, sem as quais o Brasil vai continuar patinando, inclusive no contexto dos BRICS. Sim. Maravilha. Muito obrigado, Rodrigo Neves. Um abraço a todos os queridos amigos. Um grande abraço e saudações aos alvinegros. Eu sou rubro-negro, mas eu acho que o campeonato brasileiro está para o Botafogo. Pensei que você era Vasco. Obrigada, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Um abraço, gente. Um abraço.